Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas de Direito Constitucional. O mini vídeo de hoje se refere a uma sistematização dos direitos fundamentais dentro do texto constitucional como uma forma de melhor visualizar, de uma forma mais organizada, algo que parece que está fragmentado, que está disperso e que está, sob certo aspecto, caótico dentro do texto da Constituição Federal. Esta sistematização dos direitos fundamentais dentro do texto constitucional, dentre outras formas de organizar, eu citaria três grandes formas, que me parece que sejam, pelo conteúdo e pela ideia, sejam talvez, provavelmente, as três formas mais importantes de organizar e sistematizar os direitos fundamentais. E são essas três formas as seguintes. Primeiro, uma visão topográfica, uma perspectiva topográfica, o lugar em que os direitos fundamentais estão dentro do texto constitucional. Isso me parece absolutamente importante, porque na hora do manuseio do texto constitucional, às vezes nós vamos para lá, vamos para cá, e dentre outros artigos, às vezes nós nos sentimos confundidos. Então é importante saber em que mais ou menos lugares, quais os lugares mais ou menos, em que estão os textos dos direitos fundamentais dentro da totalidade da Constituição Federal. A segunda forma de organizar os direitos fundamentais, de sistematizar os direitos fundamentais, leva em conta o sujeito, quem são os beneficiários desses direitos fundamentais, ou, em outras palavras, quem são os titulares desses direitos fundamentais. E eu chamaria essa perspectiva de uma perspectiva subjetiva. Por que isso? Porque leva em conta o sujeito, o subjectum, na linguagem latina propriamente dita. E a terceira fórmula para sistematizar os direitos fundamentais, e que era exatamente essa, uma forma que para mim é da mais absoluta importância para entender os direitos fundamentais na sua totalidade, que leva em conta a funcionalidade dos direitos fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Quando se analisa a funcionalidade, nós estamos analisando como funcionam, qual é o tipo de ordem que os direitos fundamentais, que os diferentes tipos de direitos fundamentais estão dando para aqueles contra quem nós opomos esses direitos. Então são três formas de sistematizar, que eu quero expor hoje aqui para vocês nesse mini vídeo, os direitos fundamentais dentro da totalidade do texto constitucional. A primeira forma, a fórmula topográfica, que leva em consideração o lugar em que os direitos fundamentais estão colocados dentro do texto. O segundo, a perspectiva subjetiva, que leva em consideração o sujeito titular desse direito. E, em terceiro lugar, a perspectiva funcional, que leva em consideração a funcionalidade, como funciona esse direito ao ser oposto contra alguém. A primeira fórmula, a fórmula topográfica. A primeira grande localização dos direitos fundamentais está no título 2 da Constituição Federal. E leio aqui rapidamente para vocês, né? O título 2, que está a partir do artigo 5º, que diz o quê? Título 2 dos direitos e garantias fundamentais. E aqui vem uma série de direitos, na verdade aqui é a parte da Constituição em que nós temos a maior quantidade de positivação de direitos. Então nós temos o artigo 5º, nós temos o artigo 6º, nós temos o artigo 7º, nós temos o artigo 8º, nós temos depois, logo na frente, nós vamos ter os direitos políticos também, enfim, aqui nesse começo da Constituição, artigo 5º, 6º, 7º, 8º, depois o artigo 14º, é a parte em que se concentra o maior número de direitos positivados dentro do texto constitucional. Mas não é só aqui. E mais, essa parte do artigo 5º, do artigo 6º, não são partes fechadas, não é uma lista fechada de direitos. Aqui podem ser agregados outros direitos na medida em que o Brasil assine tratados ou convenções internacionais e esses direitos passem a fazer parte do nosso ordenamento jurídico, uma vez recepcionado o texto desses tratados ou dessas convenções internacionais. Mas não é só aqui. Vejam que a partir do artigo 193, e leio aqui para vocês, no título 8º da Constituição, quando fala na ordem social, nós temos uma série de outros direitos fundamentais. Então,
nós temos diríamos assim, duas grandes partes do texto constitucional, dois grandes lugares do texto constitucional em que nós temos positivados direitos fundamentais. Nessa parte inicial do título 2º, artigo 5º para frente, e também nesse outro lugar que é o título 8º, que trata da ordem social, que aí nós vamos ter direitos de natureza social, como direito à seguridade social, direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, etc. Mas também em alguns outros lugares esparsos, espalhados, nós vamos ter. Por exemplo, na parte que se refere ao direito tributário, que tem uma parte do direito, uma parte da Constituição, que é o título 6º, que se refere da tributação e do orçamento, em que nós vamos encontrar, especificamente na seção 2, desse capítulo, desse título propriamente dito, a partir do artigo 150, uma série de limitações ao poder tributário do Estado, que na verdade são direitos que nós temos enquanto contribuintes, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas, de exigir do Estado que não ultrapasse esses limites. Então, por exemplo, aqui vai falar, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aí vem uma lista, aqui no artigo 150, de vedações. Essas vedações, na verdade, são garantias, são direitos que nós temos para opor contra o Estado quando ele vai exercer o seu direito de tributar. Mas, em algum outro momento eu já comentei com vocês, no artigo 228 da Constituição, por exemplo, fala do direito dos menores a não serem perseguidos penalmente. E me parece que esse, sem sombra de dúvida, seja um direito fundamental dos menores. Então, apenas para organizar um pouquinho essa primeira perspectiva, a perspectiva topográfica, o lugar em que estão os direitos fundamentais dentro do texto constitucional. No título 2, artigo 5º, 6º, 7º, 8º, etc., que vem logo no começo. Aqui uma parte importante, a parte mais densa de direitos fundamentais, com a maior quantidade de direitos fundamentais positivados. Depois, no título 8º, que também contém uma grande quantidade de direitos, que são, na verdade, direitos de natureza não individual, que depois nós vamos ver na outra perspectiva, a perspectiva subjetiva, e que a partir do artigo 193 até o final da Constituição temos uma quantidade muito grande de direitos. Não ficamos somente nisso aí. Aqui estão os dois grandes lugares, os dois grandes territórios do texto constitucional que abrigam a maior quantidade de direitos. Mas nós temos, por exemplo, também, na parte da tributação e do orçamento, uma série de direitos que os cidadãos contribuintes podem exigir que o Estado cumpra, para não exceder os seus limites do poder de tributar. Além de, por exemplo, do caso do 228. Então, essa é uma primeira perspectiva de sistematização dos direitos fundamentais. Uma outra perspectiva é a perspectiva subjetiva, que leva em conta o quê? Quem são os titulares dos direitos fundamentais? A versão mais simples, ou melhor, a primeira grande versão dos direitos fundamentais, se refere à titularidade dos cidadãos enquanto sujeitos individuais, enquanto seres atomizados. Eu, o André, o João, o Pedro, a Maria, a Joana, a Valéria, são pessoas que são titulares, são indivíduos, seres atomizados que são titulares de direito. Essa perspectiva é uma perspectiva individualista, é uma perspectiva individual dos direitos fundamentais. Os titulares são indivíduos enquanto seres atomizados, uma perspectiva individualista. A outra perspectiva, que é uma perspectiva que vai surgir com as constituições do começo do século XX, especialmente a Constituição do México e a Constituição de Weimar de 1919, a Constituição do México de 1917 e a da Alemanha de Weimar de 1919, é a perspectiva não individualista. São direitos fundamentais cujos titulares não são indivíduos enquanto seres atomizados, mas são indivíduos enquanto pertencentes a determinados grupos.
é, na sua primeira versão, os direitos sociais, e depois, com o evoluir do direito constitucional e do constitucionalismo ao longo do século XX, vão aparecer direitos em que nós não temos grupos específicos, como são, por exemplo, os grupos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores, lá do artigo 7º, por exemplo, se referem a grupos específicos, grupos de indivíduos que são os trabalhadores, que têm as suas carteiras assinadas, contratos formais de trabalho e assim por diante. Então nós temos como identificar facilmente esses grupos. Mas também existem direitos de natureza não individual em que nós não temos condições de identificar quem são os titulares, porque somos todos nós, são os direitos de natureza comunitária, como o direito ao meio ambiente, à flora, à fauna, ao ar puro, à água, etc. Ou seja, são os direitos de natureza difusa. Eles estão difusos dentro de uma comunidade e nós não temos titulares específicos, somos todos os titulares. Então, essa segunda perspectiva, uma perspectiva individualista, exemplo, o artigo 5º da Constituição, em sua grossa maioria, são direitos de natureza individual. É o André que é titular do direito à livre manifestação do pensamento, é o André que é o titular do direito ao trabalho, é o André que é o titular do direito a não ser preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente. Então, são direitos de natureza não individual e direitos de natureza individual. Exemplo, natureza individual, o artigo 5º, natureza não individual, os direitos que aparecem lá do artigo 193 para frente. Exemplo, o direito à saúde. Todos nós somos titulares, o direito ao meio ambiente, o direito à educação. Individual e não individual. A terceira perspectiva é a perspectiva funcional. E essa é uma perspectiva absolutamente importante, porque ela tem uma repercussão prática nas ações do governo, nas ações de políticas públicas, nas legislações, na atuação do judiciário e aí por diante. A perspectiva funcional de sistematização dos direitos fundamentais separa os direitos entre direitos que significam barreiras às entidades ou aos indivíduos contra quem nós opomos o direito, ou seja, os direitos de barreira, que são direitos que negam possibilidades de ação a aqueles contra quem nós dirigimos esse direito. Quando eu digo que eu sou titular do direito à livre manifestação de pensamento, e eu digo isso na frente de todos os meus alunos, eu estou dizendo a eles, vocês estão proibidos. Eu nego a vocês a possibilidade de fazer qualquer tipo de ação, de adotar qualquer tipo de conduta que fira esse meu direito de livre manifestação do pensamento. Na verdade, ao enunciar esse direito, eu crio uma barreira que não permite que os indivíduos penetrem na minha esfera, na minha posição jurídica que caracteriza o meu direito. O exemplo, talvez o mais simples de ser dado, o direito de propriedade. Na medida em que, e aí eu posso até usar a metáfora gráfica da imagem dos muros da minha casa. Os muros da minha casa, da qual eu sou proprietário, sou titular do direito de propriedade sobre a minha casa, os muros significam a barreira. Os indivíduos só podem pular o muro se eu autorizar. Mas, na verdade, eu estou dizendo, desse muro para cá, eu sou o titular do direito de propriedade e, portanto, você não pode pular o muro. Só poderá pular essa barreira, o muro, se eu autorizar. Então, na verdade, é um direito que, quando eu enuncio contra o meu vizinho, eu estou dizendo para ele, olha, eu sou o titular do direito de propriedade e eu nego a você a possibilidade de adotar uma conduta de pular o muro. Isso é o direito, são os direitos fundamentais que têm a característica de barreira. Eles vedam ações daqueles indivíduos contra quem eu oponho o direito. Exemplo, o artigo 5º. O artigo 5º, a grosso modo, são direitos que têm essa função de barreira, de exigir dos indivíduos e dos grupos contra quem eu oponho esse direito que eles se abstenham de adotar uma conduta que viola esse meu direito. Ergo a barreira. Já o outro grupo é o grupo dos direitos fundamentais enquanto funcionalidade de estímulo. São direitos que, ao invés de negarem ação, ao invés de exigirem a abstenção de ação, de conduta daqueles contra quem eu oponho o meu direito,
os direitos fundamentais enquanto funcionalidade de estímulo, eles exigem que aquele indivíduo, aquela entidade, o Estado contra quem eu dirijo esse direito, eles façam alguma coisa para que o meu direito se torne efetivo. Exemplo, o direito, leio o texto para vocês entenderem exatamente como é que funciona o enunciado desse tipo de direito. Exemplo, o direito à saúde, do artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, ou seja, o Estado deve fazer algo para garantir o meu direito à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Outro exemplo, o direito à educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vejam a sutileza do enunciado desses direitos. A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais. Ou seja, o que esse artigo está dizendo? Quando eu digo que eu sou titular do direito à saúde, na verdade, a Constituição me possibilita exigir do Estado. O Estado faça alguma coisa para que eu possa gozar do meu direito à saúde. Na verdade, a Constituição está estimulando o Estado a fazer alguma coisa para que os cidadãos tenham o seu direito à saúde garantido. Da mesma forma, a educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. A família tem que fazer. O exemplo disso é que as famílias, se deixarem de colocar no ensino fundamental os seus filhos, elas cometem um crime previsto no Código Penal, que é o crime de abandono intelectual. Então aqui, nesses dispositivos, esses dois exemplos que eu dei para vocês, o artigo 193 e o artigo 205, direito à saúde e direito à educação, a Constituição está estimulando, o Estado está estimulando a família a realizar ações para que o direito à saúde ou o direito à educação sejam garantidos aos indivíduos. Então, esta é a perspectiva de organização dos direitos enquanto funcionalidade de barreira e funcionalidade de estímulo. Três grandes perspectivas, apenas para fechar, relembrando. A perspectiva topográfica, alguns lugares em que os direitos fundamentais estão dentro da Constituição. Exemplo, o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, lá no título 2 da Constituição Federal. É a parte mais densa da Constituição em termos de direitos fundamentais. E o artigo lá do artigo 193 para frente, no título 8º, quando trata da ordem social. A segunda perspectiva, a perspectiva subjetiva. Os titulares, quem são os titulares do direito? E aí nós teremos titulares individuais, indivíduos, o André, o João, o Pedro, a Maria, a Valéria, a Joana, que são titulares enquanto seres atomizados, e grupos mais ou menos identificáveis. Mais identificáveis, os grupos do trabalhador, os grupos de trabalhadores, os grupos dos titulares do direito ao auxílio emergencial, por exemplo, do governo Bolsonaro agora. Nós sabemos que tem indivíduos que são identificáveis, eles se inscrevem e são identificáveis. E direitos que são de grupos mais difusos, mais amplos, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente, à flora, à fauna, à água, etc. E, por fim, a perspectiva funcional, direitos fundamentais enquanto funcionalidade de barreira, direitos fundamentais que impedem que outros indivíduos contra quem nós dirigimos o direito realizem ações para violar os nossos direitos, criando uma barreira entre o titular do direito e aquele contra quem eu oponho, e o direito fundamental os direitos fundamentais enquanto estímulo, funcionalidade de estímulo. Exemplo, o artigo 196, direito à saúde, e o artigo 205, direito à educação. A Constituição, ao enunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, está estimulando o Estado a realizar ações para garantir o exercício desse direito. Então, esse mini vídeo apenas para dar alguns caminhos mais curtos para entender a sistematização dos direitos fundamentais
dentro do texto constitucional de 1988. Muito obrigado.